Meu marido me trancou fora de casa no meio da noite só para levar a amante para dentro. Mas quando ele acordou, revelei que ao comprar a casa, coloquei o nome da minha mãe na escritura e que ele não ficaria com nenhum centavo meu no divórcio. Nunca imaginei que estaria escrevendo isso. Sempre fui daquelas que guarda as coisas para si, que arruma a explicação antes de falar. Mas hoje eu preciso contar. Preciso colocar para fora o que queima dentro do peito desde que tudo começou a desabar. Vou escrever como se estivesse falando com uma amiga, sem rodeios, sem floreios que escondam a verdade. Porque a verdade é essa: eu fui traída, fui enganada. E em muitos momentos eu mesma fui cúmplice do meu silêncio. Conheci o André numa festa de amigos em comum. Era um sábado qualquer, música alta, risos, copos tilintando. Ele chegou devagar, com aquele sorriso que parecia fácil, e começou a conversar como se tivesse tempo para conhecer o mundo inteiro em 10 minutos. Eu, que sempre fui desconfiada com sorrisos fáceis, achei que seria mais uma noite normal. Mas ele tinha um jeito. Olhava nos olhos e fazia perguntas que pareciam anotar as minhas respostas como se fossem importantes. No fim da noite, trocamos números. No fim da semana, já tínhamos planejado um jantar. No começo foi doce do jeito que a gente quer que seja. Bilhetes, surpresas pequenas, elogios que faziam o dia alongar. Ele dizia que eu era concreto e calma, que via nele algo raro. Eu me sentia vista. Casei cedo, por vontade dos dois. Não por pressa, mas porque eu acreditava que tinha encontrado alguém para construir ao lado. O casamento teve festa, risadas, promessas. Minha mãe veio comigo, riu e chorou daquele jeito orgulhoso de quem vê uma filha feliz. Foi tudo lindo por um tempo. Com o tempo, pequenas fissuras começaram a aparecer. Primeiro, os horários. Ele passou a trabalhar até mais tarde. E eu acreditava. A empresa, os prazos, a pressão. Eu fingia segurança, mas sentia uma pontada de ciúme. Quando, numa conversa tranquila, perguntei sobre o horário, ele desconversou com a calma de quem já tinha a resposta pronta. Amor, não se preocupe, é só trabalho. E eu, que sempre tive medo de ser a pessoa que sufoca, deixava passar. Veio depois a mudança de tom. O mesmo homem que falava baixo e sorria passou a falar com voz mais curta. Pequenos ataques camuflados. Você exagera, ele dizia quando eu reclamava de algo que me incomodava. Num primeiro momento aprendi a justificar. É só estresse, ele está cansado. Mas as justificativas ficaram mais raras e a sensação de andar sobre cascas de ovo mais presente. A manipulação foi sutil, inteligente. Quando eu reclamava de uma atitude dele, ele me lembrava de favores antigos. Lembra quando eu te ajudei naquela crise? Eu sempre estive do seu lado. Ou então usava um silêncio tão pesado que eu acabava pedindo desculpas por ter reclamado. Aos poucos, fui perdendo a referência do que era normal numa relação. Eu comecei a medir minhas palavras, a escolher as brigas que valiam a pena. Ele parecia controlar o clima da casa como quem gira um botão. Se ele não estava bem, ninguém podia estar. A mãe dele, a senhora Marta, entrou na história devagar, com o traje discreto de quem não quer incomodar. No começo, eu achei que ela gostava de mim. Fazia perguntas cordiais, dava conselhos que pareciam inofensivos. Mas houve uma conversa que me deixou desconfortável. Ela, numa espécie de confidência calculada, me falou sobre dinheiro, sobre propriedades, sobre como algumas mulheres deviam aprender a não dominar tudo. Na hora eu ri por educação, mas a frase ficou. Era como se entre dentes ela tivesse deixado claro que existia um mundo onde eu não deveria ocupar tanto espaço. Com o tempo, essa presença se tornou invasiva. Ela aparecia sem avisar, trazia marmitas com desculpas, opinava sobre o que eu cozinhava, sobre quem eu recebia em casa. Sempre com aquela cara de quem faz favor, de quem sacrifica tempo por amor ao filho. E eu, por educação e por não querer ser a filha que reclama da sogra, mantinha a calma. Só que as atitudes da senhora Marta não eram apenas intromissões. Em várias ocasiões, percebi que ela tentava semear desconfiança entre nós. Comentários sussurrados ao André, olhares medidos quando eu falava sobre planos, frases soltas do tipo: será que ela merece mesmo essa casa? E quando eu perguntava ao André, ele dizia que era só ciúme de mãe, coisa normal. Eu quis acreditar. Enquanto isso, coisas mais estranhas começaram a acontecer. Pequenos extravios. Ele chegava com o cheiro de outra perfume que não conhecia, mensagens apagadas do celular quando ele me mostrava a tela, pequenas notas de dinheiro sumindo da minha carteira. Uma vez encontrei uma camisa diferente no quarto, com um cheiro que não era meu nem dele.
Perguntei distraída. Ele riu e inventou uma história qualquer sobre roupa emprestada. Ao mesmo tempo, eu já notava que ele tinha segredos. Olhares que se fechavam quando eu entrava no cômodo, o celular voltado para baixo na mesa, conversas em tom baixo, portas que se fechavam com força. Não foram apenas sinais. A mudança se intensificou e virou comportamento. Ele chegava embriagado em noites que disse ter passado no trabalho. Uma vez bateu a porta com tanta força que a fechadura quebrou. Em outra, deixou o carro ligado por horas na rua enquanto caminhava estranho pela calçada, como se quisesse se esconder. Comecei a sentir medo das mudanças de humor dele. Um minuto carinhoso, no outro cortante, com a agressividade enterrada nas palavras. Não houve socos nem arranhões. Pelo menos não no início. Mas a violência psicológica foi crescendo como uma ferrugem que corrói sem aviso. Ele me culpava por estar atenta demais, por imaginar coisas. Eu, que sempre me achei racional, fui me perguntando se estava ficando paranoica. A manipulação ganhou contornos mais claros quando as discussões começaram a ter um padrão. Se eu reclamava, ele virava a vítima. Se eu dizia que precisava de espaço, ele falava de abandono. Se eu chorava, ele me repetia, com a calma de quem escolhe a palavra. Sua insegurança me cansa. Quebrava meus argumentos com suavidade, como quem desmonta um castelo com a ponta do dedo. Isso minou minha confiança. Passei a medir o que falava, a evitar perguntas diretas. Tentei falar com amigos, mas senti vergonha de expor os detalhes íntimos de uma relação que, por fora, ainda parecia normal. O esforço para manter a aparência de família perfeita era intenso. Fazíamos viagens, fotos, jantares com gente da igreja, encontros com amigos. Eu mantinha a casa arrumada, o sorriso programado. Lá fora, éramos o casal que dava certo. Lá dentro, as cortinas fechavam e a verdade aparecia. Ligações que ele atendia em voz baixa, planilhas com gastos que eu não entendia, contas chegando com nomes que eu não reconhecia. E sempre aquela sensação de estar correndo atrás de algo que se escondia. Não vou mentir. Houve momentos em que achei que eu era o problema. Tentei terapia, comprei livros, disse que faria diferente. Durante meses procurei entender se errava na forma de me comunicar, se exagerava. Mas quando olhei de fora, vi o padrão. Ele isolava, diminuía, confundia. E havia sempre a presença da senhora Marta puxando fios discretos por trás. Em um jantar, ouvi um comentário dela que me marcou. Algumas mulheres fazem o marido se sentir menor. Não é culpa deles se procuram fora o que falta em casa. Ela falou com a tranquilidade de quem normaliza a traição, como se fosse um remédio para um problema que era culpa da esposa. Naquele momento, senti que não estava só lidando com um marido traiçoeiro, mas com uma família inteira que aos poucos me via como um obstáculo. A partir dali, as coisas ficavam ainda mais estranhas. Ele começou a negar coisas que eu sabia com certeza. Uma vez, comprei um presente e deixei no armário. Gostaria de dar depois. No dia seguinte, o presente tinha sumido. Perguntei e ele disse que jamais teria mexido. Meses depois, eu descobri que ele havia vendido o objeto. Numa tarde, encontrei uma mensagem suspeita que sumiu do histórico quando perguntei. Ele me acusou de invadir a privacidade. Eu, que sempre valorizei a confiança, passei a sentir que o chão da vale sob meus pés. O ápice da mudança, o momento que eu ainda revivo em detalhes, foi uma noite que deveria ser calma. Eu estava em casa, cansada do trabalho, preparando algo simples para jantar. Ele chegou tarde. Primeiro a desculpa do escritório, depois um cheiro estranho que eu não soube nomear. Bati a porta com leveza para mostrar que estava ali. Em silêncio, ele me olhou, fez um gesto e saiu. Voltei para a cozinha. 5 minutos depois, ouvi a porta da frente se fechar. Pensando que tivesse saído de novo, nem me preocupei. Foi só quando tentei abrir a porta para pegar algo do carro que descobri. A chave não encaixava. A fechadura travou como se tivesse sido girada por fora. Fiquei parada. Bati na porta, chamei o nome dele. Nada. O vento passou e trouxe consigo um frio que não vinha do tempo. Depois de alguns minutos, uma voz abafada do corredor. A voz de uma mulher que não era minha. E o barulho de passos no interior da casa. Senti o corpo tremer. Liguei para o celular dele sem resposta. Bati na porta com mais força, peguei a janela da sala que dá para o corredor e vi. Ele estava lá dentro, na sala, com outra mulher. Ela entrou com a naturalidade de quem já conhecia a casa. Ele riu, olhou para a porta e soube naquele instante que eu tinha um bordão de aviso. Ele havia me trancado para poder levar aquela outra pessoa para dentro. É difícil voltar àquela sensação sem reviver a mistura de raiva, vergonha e incredulidade.
Senti como se tivessem arrancado a intimidade do meu lar. A casa, que eu achava segura, virou palco de uma humilhação. Bati na janela, gritei e mostrei que estava ali. Ele me viu, a mulher também. O riso dele foi breve. A figura que eu amava virou uma sombra. Não houve briga física naquele momento. Houve desprezo. Eles não saíram. Eu fiquei ali, do lado de fora, com os olhos inchados do susto, as mãos marcadas pela janela fria e a sensação de que o chão tinha se movido. Passei a noite no carro, sem saber para onde ir. Dormi mal, acordei com o coração disparado e com a certeza de que algo havia mudado para sempre. No dia seguinte, sentei com ele, tentei o diálogo. Achei que explicando, que pedindo, que chorando, alguma porta se abriria. Ele me olhou como quem avalia o prejuízo e respondeu com a frieza de quem já tinha ensaiado a fala. Foi um erro, não é o que você está pensando. E então veio a fala que eu tinha ouvido tantas vezes. Você está sendo dramática. A partir daquele momento, a rotina ficou menor. Ele passou a sair mais, a voltar tarde, a inventar compromissos. As brigas aumentaram e eu comecei a anotar mentalmente tudo o que acontecia. Queria provas, evidências, algum ponto de apoio. Eu não queria destruir a família, só queria que a verdade fosse vista. Mas a verdade, como eu percebi, pode ser moldada por quem tem a voz mais alta. E naquele lar, a voz mais alta era dele, e nas sombras, da mãe dele. Não vou contar tudo de uma só vez. Isso seria cruel com você que está lendo e com a minha própria memória. Ainda preciso organizar as lembranças, separar o que foi dor do que foi aprendizado. Mas preciso que saiba, aquilo foi só o começo da queda. Houveram outras noites, outras humilhações, outras mentiras. E a minha reação, que eu ainda guardo com vergonha e orgulho, será contada na próxima parte. Porque eu tive um plano. E ele, sem saber, mexeu com a pessoa errada. Na manhã seguinte àquela humilhação, diria que meu mundo entrou em queda livre. Não fui à delegacia. Eu estava desnorteada, tentando entender se aquilo era real ou algum pesadelo maluco. Mas dentro de mim, algo se acendeu. Não ia mais aceitar ser empurrada para fora da minha casa, literal e figurativamente. Foi aí que lembrei da única coisa que eu tinha planejado e que, por anos, mantive guardada como um segredo meio vergonhoso. Quando comprei a casa, pus o nome da minha mãe na escritura. Antes que você pense em alguma artimanha teatral, deixa eu explicar como aquilo aconteceu. Eu já tinha visto sinais míseros de controle na família dele, tinha ouvido conversas estranhas da senhora Marta, tinha sentido aquele desconforto de ser sempre a outra dentro da própria casa, por causa da convivência com a família dele. A princípio, aquilo me parecia paranoia, mas era uma paranoia que crescia com fatos. Quando tomei a decisão de comprar o imóvel, fui guiada por um medo prático. Se algo acontecesse, eu não queria simplesmente me ver sem teto por causa de intrigas, dívidas ou manipulações. Minha mãe, mulher simples, mas com senso prático, aceitou entrar como coproprietária não por ganância, mas por amor. Filha, assim ninguém te tira a casa da vida, ela disse. E eu concordei. Foi um gesto de proteção, não uma arma. Guardei a escritura no meu cofre e só comentei a decisão com a minha mãe e com um advogado, a quem confiei que, caso algo estranho acontecesse, ele saberia agir. Não era algo feito para humilhar ninguém. Era um plano pequeno, discreto, um seguro. Eu nunca contei ao André. Nunca. Achei que aquilo era entre eu e a minha mãe. Um plano para evitar ter que dividir tudo com quem não merecesse confiar. Quando fui trancada fora e vi aquele riso, a escritura apareceu na minha mente como a última linha de defesa. Voltei para casa no dia seguinte com a sensação de que tinha duas frentes. A emocional, que precisava ser ensarada, e a prática, que precisava ser resolvida com documentos e gente competente. Procurei um advogado, não um barato, não um amigo de mesa, alguém sério. Tracei com ele os passos. Cópias das contas, comprovantes da compra, extratos, mensagens, fotos, testemunhos de pessoas que haviam visto a mulher no endereço, qualquer coisa que pudesse comprovar o que eu já sabia. A casa tinha sido comprada por mim, com parte paga pelo meu trabalho. A assinatura da escritura era legítima, e a presença do nome da minha mãe deixava clara a intenção de proteção. O que eu não esperava era a violência que veio depois. Quando o André descobriu, porque descobriu, ele não reagiu com raiva contida. Reagiu como quem havia sido desmascarado. Eu não sei ao certo como ele soube. Talvez alguém da família tivesse comentado. Talvez tenha sido um deslize do advogado dele. O que veio foi um processo. Ele entrou com uma ação pedindo reconhecimento de direito sobre a casa, alegando que durante o casamento houve contribuição mútua
que tudo o que é do casal precisa ser dividido, e insinuando que eu teria usado de artifício para esconder patrimônio. O tom do pedido era frio, técnico e com pitadas de acusação. Fraude, mau caráter, expressões que eu nunca imaginei ouvir dirigidas a mim. A senhora Marta fez o resto. Virou a voz pública de acusações. Em encontros, em reuniões com parentes, ela espalhava que eu escondia coisas, que eu era interesseira. Amigos em comum começaram a receber versões manipuladas da história. E pior, o próprio André passou a usar a narrativa de bom moço ofendido. Ela fez isso sem me contar, dizia, como se eu devesse lhe explicar toda a estratégia de proteção que tomei para garantir nossa casa. A estratégia dele era dupla: judicializar e vilanizar. Minha sensação era de estar acuada por um bando que dominava a opinião pública familiar. No processo, tentei manter a calma. Reuni comprovantes de pagamento, registros de reforma, notas fiscais de imóveis que comprei com meu dinheiro, tudo que demonstrasse a origem dos valores. Quando entreguei a documentação para meu advogado, senti um alívio contido. Não era certeza de vitória, justiça nunca é, mas era a materialização da minha defesa. O trâmite foi pesado. Audiências, perícias, advogados do outro lado fazendo perguntas sobre minha vida íntima como se isso tivesse a ver com o valor de um imóvel. Fui acusada de esconder dinheiro, de manipular assinatura, de ter cometido algum tipo de simulacro. Houve investidas para me desestabilizar, mensagens vazadas, visitas de pessoas ligadas ao André no meu prédio, telefonemas anônimos. Tudo isso tinha um efeito: tornar real na cabeça de alguns o que não passava de narrativa. Durante meses, vivi como quem anda em corda bamba. De dia eu trabalhava, resolvia coisas, mantinha a rotina. De noite, mergulhava em papéis, reuniões com o advogado, telefonemas. Eu havia virado uma investigadora da minha própria vida. Coletei testemunhos de vizinhos que tinham visto a mulher entrar no apartamento. Peguei prints de mensagens suspeitas. Arquivei fotos de visitas noturnas. Registrei horários. Tudo para no tribunal desmontar a versão dele. E nesse processo todo, o André piorou. Tornou-se mais agressivo nas palavras, impaciente e mais frio em público. Tinha momentos de raiva que eu não tinha visto antes. Portas batendo, xingamentos pela casa e, o que me feriu mais, tentativas de me controlar pela humilhação pública. Ele queria que eu parecesse desequilibrada para invalidar minha narrativa. A senhora Marta, por sua vez, ganhou coragem para agir abertamente. Ela contratou um detetive amador e trouxe testemunhas que, com falas mal ensaiadas, tentaram criar versões de que eu teria agido de má fé. Chegaram a insinuar que minha mãe teria comprado o imóvel de forma irregular só para me beneficiar e me tornar dona de algo que era do casal. Lembrei-me então do velho ditado: quando alguém perde a razão, tenta ganhar a aparência da razão usando calúnias. Houve dias em que pensei em desistir. Vi amigos recuarem, senti o frio do julgamento de conhecidos e ouvi gente que eu julgava próxima repetir versões deturpadas. Mas nas noites em que a solidão apertava, minha mãe era minha fortaleza. Ela vinha aqui em casa, sentava à mesa e dizia com simplicidade: filha, eu entrei nessa com você porque te amo. Temos a escritura. Vamos até o fim. A presença dela era calma, e foi o que me manteve firme. Minha mãe não tinha poder de persuasão em tribunal, mas tinha algo que nem a senhora Marta tinha: compromisso com a verdade. A batalha na justiça foi longa. Houve perícia sobre a assinatura, avaliação do imóvel, debate sobre se a casa era bem particular ou comum do casal. Em algumas audiências, o clima era tenso. O juiz fazia perguntas técnicas, o advogado do André tentava emoldurar a narrativa como abuso de direito. Eu depus em juízo com a voz trêmula, contei a história desde o começo. Como comprei, por que coloquei o nome da minha mãe, o que tinha acontecido na noite em que fui trancada fora. Falei das mudanças de comportamento dele, do cheiro que eu sentia em roupas estranhas, das mensagens apagadas. Não falei para humilhar ninguém. Falei para que os autos tivessem o contexto humano que os documentos não contavam. O que me surpreendeu foi ver, entre tudo aquilo de papéis e formalidades, pequenos atos de humanidade. Um vizinho que admitiu ter visto a mulher entrando, uma funcionária do cartório que confirmou a regularidade do meu negócio e uma perícia que atestou a autenticidade da assinatura. Aos poucos, a narrativa construída por eles começou a murchar. Não porque a força do meu discurso fosse imensa, mas porque os fatos eram fatos. E algumas mentiras, por mais ensaiadas, não se sustentam. Houve momentos de pura crueldade.
Em uma audiência, o advogado dele sugeriu que eu tinha interesses escusos e que tudo aquilo era jogada para iludir o marido. Eu, em meio a perguntas que cortavam como lâminas, respirei fundo e disse simplesmente: eu comprei esta casa porque trabalhei por ela. Não há argumento técnico que supere a verdade simples e direta, e foi nisso que me agarrei. No fim dessa longa temporada, quando a sentença saiu, senti uma mistura de alívio e um vazio que não esperava. O juiz reconheceu a legalidade da escritura e considerou que, no quadro probatório, não havia fraude que justificasse a anulação. A acusação de má-fé não pegou. É claro que não foi um final de novela. Houve apelos, recursos e uma tentativa final de desgaste. Mas pela primeira vez em meses, o telefonema do meu advogado veio com uma notícia que soava como música. Mantiveram a escritura. A vitória no processo de propriedade foi só uma parte da história. Enquanto a justiça decidia sobre a casa, outras frentes precisavam ser enfrentadas: a moral, a social e, principalmente, a financeira. O André, magoado e alcoólatra em embate com a vergonha, entrou com medidas para requerer pensão, e isso virou outra novela que nos consumiu. Ele, que antes fazia chantagem emocional na vida conjugal, agora recorria ao Estado para obter algum tipo de compensação. O raciocínio dele era simples: se não podia ter a casa, que ao menos tivesse algum ganho. O que ele não contava é que, na avaliação das coisas, o juiz viu que a minha contribuição ao lar e as atitudes dele, inclusive as traições confirmadas, eram fatores que o tornavam responsável por reparar o dano moral e, em certa medida, financeiro. No julgamento sobre pensão, a balança se inclinou e, ironicamente, fui eu que tive que receber uma sentença a meu favor. Ele deveria pagar pensão. Lembra quando disse que a história terminaria com ele obrigado a me pagar? Pois bem, não foi uma redenção fácil. Foram meses de luta, de provar rendas, de demonstrar descontrole, de juntar recibos de despesas que eu arcava sozinha. E no fim, o juiz determinou que ele contribuísse financeiramente, não como vitória vingativa, mas como justiça. Ele teria responsabilidades. Se te contar tudo isso agora, pode parecer que a batalha foi apenas técnica. Não foi. Cada papel, cada audiência, cada assento no tribunal deixou marcas. Eu perdi noites de sono, amigos, horas de paz. Mas também encontrei uma força que eu desconhecia. Descobri que posso organizar minha vida, juntar provas, colocar limites e, sobretudo, me proteger. A minha mãe, que entrou naquela escritura por amor e prática, foi peça-chave. Ela virou alvo também. Recebeu olhares, comentários, mas nunca recuou. O que eu quero deixar claro é isso: eu não me tornei fria ou cruel. Fui forçada a tomar medidas que pareciam duras, mas era o preço para manter meu lar e minha dignidade. E no meio daquela tempestade, aprendi a confiar em documentos e em pessoas leais mais do que em promessas bonitas. Depois da sentença que manteve a escritura e determinou que ele pagasse pensão, eu achava que as coisas iam, enfim, esfriar. Ilusão minha. A vitória no papel trouxe outro tipo de guerra: a tentativa constante de desgaste. Ele passou a atrasar pagamentos, a recorrer de tudo, a criar um labirinto burocrático para me cansar. Mas, ao mesmo tempo, a mesma força que o fazia buscar brechas jurídicas começou a corroer a imagem dele fora do tribunal. As pessoas que antes pegavam o telefone e aceitavam as versões tutoradas pela mãe começaram a ouvir outras vozes. Vizinhos que eu nem imaginava que prestavam atenção me procuraram, entregaram depoimentos, reclamaram daquele vai e vem de estranhos entrando no apartamento tarde da noite. Alguns amigos dele, envergonhados, se afastaram. Onde havia uma rede de desculpas e proteção, passou a surgir um espaço com ar de verdade, e isso teve um efeito estrondoso. A fama dele, a imagem que ele cuidadosamente vinha construindo, começou a rachar. Não foi um incêndio súbito, foi um desgaste. Ele trabalhava como se nada tivesse acontecido, mas as horas de ausência começaram a ter outra leitura entre conhecidos e colegas. Do outro lado, eu, que nunca fiz alarde, comecei a falar com menos medo do julgamento. Postei sim textos, desabafos contidos, sem nomes. E a resposta foi maior do que imaginei. Pessoas que passaram por algo parecido me escreveram em mensagens privadas. Outras agradeceram por ter coragem de expor um ciclo que elas também viviam. Isso me deu coragem prática. Eu não era a única. Ele reagiu do jeito que sempre reagia quando perdia controle, com agressividade passiva e tentativas de me culpar. Mandou mensagens frias para amigos em comum, tentando emoldurar a história como um mal-entendido. Em redes sociais,
publicou versões truncadas do que ocorreu, sempre com o mesmo roteiro: vítima, traído, injustiçado. A diferença é que hoje as pessoas pensavam 2 vezes antes de repartir a versão dele como verdade absoluta. A senhora Marta, que foi pivô de tanto veneno, recebeu olhares. Não estou dizendo que ela teve um castigo teatral. Digo que a sociedade ao redor foi mudando a lente pela qual ela era vista. Quando ela vinha aqui em casa com alguma desculpa, a recepção era mais fria. Em almoços de família, a conversa, que antes era comandada por ela, agora tinha pausas embaraçosas. Vi na cara dela o estranhamento de quem foi colocada no centro de uma história que saiu do controle. Não celebrei essa queda. Senti apenas a justiça de um equilíbrio que se restabelecia. Houve, sim, momentos de perigo emocional. Ele tentou me provocar para que eu reagisse mal em público. Sabia que uma reação agressiva minha poderia virar munição contra mim. Por isso criei regras. Não responder a provocações por mensagem. Não discutir na rua. Evitar lugares onde ele pudesse aparecer com alguém para me humilhar. Pratiquei o silêncio estratégico. Aprendi que às vezes o silêncio é a arma mais eficiente, porque a onda de agressividade dele se rebate sozinha contra quem a espalha. Financeiramente, as coisas não se arrumaram da noite para o dia. A pensão saiu depois de muita pressão e em alguns meses teve que ser executada judicialmente porque ele tentava protelar. Isso me deixou exausta. Correr atrás de pagamentos que me eram de direito enquanto ainda carregava o peso emocional era um exercício duríssimo. Mas cada documento recebido, cada comprovante que caía na minha mão, era como recuperar um pedaço da minha autonomia. Foi durante esse período que eu redescobri a prática do autocuidado. Não o tipo de endereço bonito em feed de rede social, mas o cuidado real, marcar terapia, estabelecer uma rotina de sono decente, voltar a fazer caminhadas ao entardecer, desligar o telefone em horários certos. Eu precisava de chão, de constância. A dependência afetiva que eu tinha internalizado foi, aos poucos, sendo trocada por hábitos que me devolviam o controle. Voltando ao campo social, a história deles começou a se inverter de forma pública. O que antes era ela escondeu a casa, virou ele traiu, tentou tirar o teto dela e ainda tentou manipular a opinião pública. As pessoas começaram a perceber que havia uma discrepância entre o discurso e a prática. Amigos em comum passaram a me perguntar em particular se eu precisava de algo. Alguns aceitaram que, enquanto houve dúvidas sobre minha postura, o que importava era que eu tinha provas e uma atitude firme. Isso me mostrou que esconder a verdade dá vantagem, mas só por pouco tempo. Os fatos tendem a aparecer. Nesse período também aconteceu algo que me doeu e me libertou: o afastamento definitivo. Ele tentou em certos momentos negociações de reconciliação. Ligava com voz mansa, dizia que sentia falta da família, inventava planos de mudança. Eu, que por muito tempo quis acreditar que um nós era possível, me posicionei. Dizer não com firmeza foi como fechar uma ferida. Não foi fácil. Houve dias em que senti culpa, como se tivesse abandonado algo que também fui responsável por criar. Mas a verdade é que não posso me punir por querer viver em um lugar seguro. A partir daí, reorganizei minha vida com passos concretos. Troquei fechadura, simples, prático, simbólico. Mudei senhas, redefinei rotinas. Aprendi a dizer não sem justificar. Fui a jantares com amigas, reaprendi a escolher sapatos novos sem consultar ninguém. Pequenas coisas que pareceriam bobas em outro momento foram atos de posse. Retomar o controle da minha casa e do meu tempo. No trabalho, mantive a cabeça fria. Não permiti que o desgaste pessoal afetasse a qualidade do que eu produzia. Talvez por medo, talvez por orgulho. Mas foi uma surpresa positiva. O foco no emprego trouxe retorno. Fiz cursos rápidos, participei de projetos novos, e de repente o feed de preocupações foi substituído por e-mails de reconhecimento. Isso me fez perceber algo essencial. A vida continua nos âmbitos que a gente alimenta. Enquanto eu cuidava da parte jurídica e emocional, também estava cuidando da minha carreira. E aquilo me devolveu autoestima. Em casa, minha mãe foi incansável. Ela sofreu tanto quanto eu com as horas de tribunal, com as fofocas, com os olhares atravessados. Mas nunca hesitou. A parceria entre nós ficou mais forte. Havia uma espécie de pacto silencioso. Eu cuido do mundo prático. Ela cuida do colo. Em algumas tardes, ela sentava comigo, fazia chá, trazia relatos de vizinhas que a defendiam, e ríamos com um riso meio rouco, aliviadas por termos sobrevivido a tanta coisa juntas. Esse apoio foi fundamental para que eu não me afogasse na raiva. Também houve reparos pessoais que não se medem em processos.
Reencontros com amigas que eu havia deixado de lado, passeios sem pressa, leituras que me alimentaram a cabeça. Pediu-se desculpas onde foi possível. Nem todos aceitaram, nem todos mereceram. A reconstrução não passou por limpar o passado, mas por aceitar que ele existiu e que eu poderia, a partir dali, escolher novos rumos. A humilhação pública que ele tentou cultivar virou, em certa medida, um efeito bumerangue. Em uma festa profissional, ouvi de uma pessoa que ele era difícil de trabalhar. Em outra conversa, alguém comentou sobre um boato que o colocava em posição desconfortável com chefes. Ele pagou o preço de se expor demais. Não celebro a ruína alheia. Digo apenas que as ações têm consequências. E é estranho perceber como, quando a casa cai, quem estava no topo do pedestal acaba descobrindo que o chão foi empurrado por si mesmo. Apesar de tudo, houve aprendizado prático. Não confunda confiança com ausência de provas. Em tempos em que impressões facilmente viram verdades, aprendi a manter registro, contratos, notas, fotos. Isso me salvou mais de uma vez. E aprendi também que ser transparente com quem me ama é diferente de dividir estratégias com quem não merece saber de tudo. Minha mãe entendeu o limite entre confidência e exposição e respeitou o papel de proteção que aquela escritura desempenhava. Quando eu penso em fechar essa história, não penso num final de cinema, com gritos e aplausos. Penso numa rotina que voltou a andar, devagarinho, como um relógio que foi desmontado e eu mesma precisei recolocar as engrenagens. O último ato aconteceu em cenas pequenas e objetivas. Uma audiência final, alguns cheques depositados, o silêncio que finalmente se instalou na casa quando descobri que podia dormir sem olhar o relógio a cada meia hora. Os recursos dele chegaram, como era previsível. Advogados caros, argumentos técnicos, tentativas de reabrir discussões sobre bens comuns, até tentativas de desacreditar testemunhas. No fundo, era a repetição do mesmo padrão: escapar da responsabilidade com barulho. Mas com a vantagem que eu não tinha antes: fatos, documentos e uma postura firme. Quando você entra numa guerra com provas e serenidade, a disputa fica mais curta. Não é uma regra universal, mas naquele caso serviu. Houve uma audiência decisiva em que o juiz, já informado de toda a trajetória, marcou o ponto. Ele perguntou com a calma que corta o ar: "A senhora pretende que o registro permaneça conforme está?" Respondi que sim. Expliquei de novo, de forma enxuta, que a escritura fora colocada em nome da minha mãe por proteção, que os recursos que o André alegava não comprovavam contribuição suficiente para alterar a titularidade. Quando o juiz proferiu a decisão favorável, mantendo a escritura e determinando a execução das parcelas de pensão conforme planilha apresentada, senti um nó no peito que não era mais de angústia, era de fechamento. A execução foi chata. Tivemos que reconhecer rendas, indicar bancos, solicitar penhora de valores quando os atrasos se tornaram tática. Lidar com isso foi humilhante e exaustivo. Me ver obrigada a figurar em petições para cobrar o mínimo que me cabia por direito. Ele fazia de tudo para protelar. Em determinado mês, um depósito foi feito apenas depois de ordem judicial. Em outro, houve chegada de cheques sem fundo. Em cada ocasião, eu reunia cópias, provas, mensagens e mandava para meu advogado. Era burocracia, era persuasão e também era coragem, porque cada vez que eu acionava a máquina judiciária, eu reafirmava que não aceitaria chantagem. As pessoas ao redor começaram a perceber o efeito da verdade no tempo. Amigos que antes aceitavam a versão manipulada, agora costumavam me dizer com vergonha: "Você fez bem." Outros me pediam desculpas por terem acreditado rapidamente. Esses momentos não me devolveram as noites perdidas, mas foram pequenos alívios. A senhora Marta, por sua vez, parecia encolher diante do espelho social que ela mesma ajudou a criar. Em encontros, havia um silêncio pesado quando seu nome era pronunciado. Não celebrei isso. Senti apenas alívio por não ser mais o centro desse teatro. O André, quando tudo foi decidido, se acomodou numa espécie de derrota que tinha componentes de remorso e de orgulho ferido. Às vezes, os dois combinam mal. Ele tentou reconstruir a vida sem a casa e sem a narrativa de vítima. Teve vergonha pública. Pessoas que outrora aplaudiam o sorriso dele passaram a manter distância. No trabalho, escutei dizer que ele enfrentou dificuldades de relacionamento. Nada do que eu desejava era a humilhação por si só, mas ver que as escolhas dele tinham consequências foi, de certa forma, a confirmação de que minhas ações para me proteger não foram em vão. Houve também uma reviravolta que me surpreendeu. Algumas pessoas próximas dele, colegas, até um parente mais distante, vieram me pedir desculpas em particular,
falando da manipulação e de que haviam sido induzidos a erro. Isso me mostrou que, quando a mentira é contada com confiança, muitos preferem uma explicação simples. Ela é a culpada. Mas quando fatos vêm à tona, as desculpas surgem. Não vou dizer que isso apagou tudo. Não apaga. Mas diminuiu a solidão que senti por um tempo. A pensão, finalmente regularizada, não foi ouro nem selo de vitória sentimental. Foi principalmente um reconhecimento prático de que havia sido desrespeitada e que havia danos a reparar. Eu poderia ter deixado o processo morrer e seguir sem nada. Poderia também ter escolhido batalhas diferentes. Escolhi lutar por aquilo que era justo, não por vingança. Vingança, para mim, sempre soou como um caminho que corrói. Justiça, ao contrário, é um concerto de ruas. Não traz a paisagem original, mas cria um caminho novo. Depois da papelada, veio o trabalho de reconstruir minha vida emocional. Terapia foi, de novo, a linha de sobrevivência. Aprendi a nomear gatilhos, a entender padrões de submissão que eu nem sabia que carregava. Havia um sentimento perverso que eu precisava dissipar. A culpa. A culpa de ter acreditado, a culpa de ter permitido. Terapia me ajudou a ver que culpas são armas que outros usam para nos manter no lugar. Eu tinha feito escolhas com a informação que eu tinha, e não devemos ser martirizados por isso. Comecei a sair mais, devagar, percebendo que o mundo oferecia formas diferentes de proximidade. Não me joguei em um novo relacionamento, não porque não quisesse, mas porque entendi que precisava primeiro restaurar a minha centralidade. Vi amigas que antes eu mal encontrava às vezes, e percebi que algumas relações tinham caído pelo caminho. Perda que não dói mais do que a liberdade que trouxe. E houve também manifestações bonitas. Colegas de trabalho que seguraram minha mão quando eu precisei. Vizinhos que deixaram bilhetes de apoio. Minha mãe que continuou sendo a rocha quando eu me sentia liquefeita. Uma coisa que me chamou a atenção nesse período foi como as redes sociais reagiram. Eu publiquei poucas coisas. Nada de ataque direto, apenas reflexões sobre limites e autoproteção. Com o tempo, comecei a planejar coisas práticas que antes pareciam pequenos luxos. Um fim de semana fora com minha mãe, uma viagem curta com amigas, aulas de algo que sempre quis fazer. Essas escolhas tinham um peso simbólico. Cada passo representava retomada. Troquei a fechadura por uma com tecnologia moderna. Não por segurança apenas, mas porque naquele gesto eu dizia a mim mesma que o lar me pertencia e que eu o habitava sem medo. Houve também questões de reparação não apenas financeira. Queria reparar minha autoestima, minha capacidade de confiar sem me expor. Parei de dividir tudo por simples boa vontade. Aprendi a manter algumas coisas privadas sem que isso significasse segredos que poderiam me prejudicar. Entendi a diferença entre cumplicidade e exposição. Minha mãe foi essencial nesse aprendizado. Ela me mostrou que proteger-se não é egoísmo, e que amor pode ser também estratégia sensata. Ao olhar para trás, vejo algumas lições claras que quero dividir com quem lê. Primeiro, documentação importa. Não é bonito, não é romântico, mas é real. Tenha contratos, notas, comprovantes quando a vida envolver bens e responsabilidades. Segundo, confie em redes de apoio. Amizades, família leal e profissionais competentes fazem diferença. Terceiro, cuide do seu emocional com a mesma disciplina que cuida de uma conta bancária. Terapia, sono, rotina, são reparos diários. E quarto, reivindique seus limites sem culpa. O limite não é muro, é mapa. Hoje a casa está estável. Não porque eu precise provar algo para o mundo, mas porque eu ganhei a certeza de que posso fazer escolhas pelos meus próprios motivos. O André segue em algum lugar da cidade com a vida que escolheu. E essa vida, por consequência, tem as consequências dele. Às vezes encontro notícias sobre ele por canais que eu não escolho. Outras vezes, apenas sigo. Não tenho gestos de vingança. Preferi construir minha própria paz. A pensão entra, os cheques caem, e eu administro a minha vida sem que nada disso seja motivo de riso ou de dor diária. Se há um desfecho que me acalma, é esse. Pude recuperar o que mais importava para mim. A sensação de controle sobre a minha casa, a integridade de minha reputação e a autonomia financeira mínima para seguir. Não recuperei tudo o que a experiência me tirou. Noites, confiança em alguns, energia, mas ganhei ferramentas. E no fim das contas, isso é o que me permite abrir janelas de novo. Fecho esse relato com um pedido simples. Se você leu até aqui, talvez esteja pensando em pessoas que conhece ou lembrando de algo próprio. Não minimize o que sente. Ouça os sinais.
Proteja-se com carinho e firmeza. A vida não precisa ser palco de humilhação para virar lição. A lição já está em existir. Proteger a si mesma é um ato de amor que não precisa de aplauso, apenas de coragem. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.